Graça, paz e misericórdia, vamos dar continuidade nesses estudos que nós temos feito de domingo, simples, resumidos, de fundamentos da fé cristã. Nós já passamos por vários, passamos assuntos, por exemplo, a Trindade, a pessoa de Cristo com suas duas naturezas, divina e humana, coisas relacionadas à salvação, como, por exemplo, a graça, a justificação. Semana passada foi a regeneração, a nova vida que nós recebemos em Cristo Jesus, e ainda nesse clima que nós estamos aqui, né, de ressurreição, de nova vida, o tema de hoje tem tudo a ver com isso, é o tema do batismo. Sei que esse tema pode ser muito costumeiro, muitos conheçam esse tema e saibam saber de cor e salteado, mas sempre vale a pena a gente revisitar algumas verdades da Bíblia, né, para nós, como diz o texto bíblico, porque importa que nos apeguemos às verdades ouvidas para que delas jamais nos desviemos. Então, o tema de hoje é o batismo. Então, muito pode ser falado sobre o batismo. O batismo é um assunto muito abrangente nas Escrituras. Tem muito que poderia ser falado de diversos aspectos do batismo, mas nós vamos nos limitar essa manhã, até por conta da questão do tempo também, apenas dois aspectos do batismo que todo aquele que crê no Senhor, todo crente do Senhor, precisa, no mínimo, conhecer esses dois aspectos. Quais são esses dois aspectos? O primeiro é qual o real significado do batismo, o que significa o batismo. O segundo aspecto, que o batismo, com aspas, faz com uma pessoa. Nós sabemos que quem faz é o Senhor, é a graça, é o Espírito Santo. Por isso que a gente colocou aspas ali. Então, qual que é o real significado do batismo? A palavra de Deus responde para nós. Sempre é a palavra de Deus que responde. Não é nenhum guru, não é nenhum profeta, nem nada. É a palavra de Deus que sempre vai nos responder. Então, nós podemos ler juntos esses dois versículos em Romanos capítulo 6, versículos 3 e 4. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado entre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Aleluia. Então, de acordo com esse primeiro versículo, versículo 3 de Romanos 6, ser batizado em Cristo Jesus, o que significa? É ser batizado na morte de Jesus Cristo. Então, eu e você que fomos batizados em Jesus Cristo, nós não fomos batizados em outra coisa a não ser na morte de Jesus Cristo. Qual que é a implicação disso? Ser batizado na morte de Jesus Cristo. Irmãos, isso é glorioso. A implicação disso, de ser batizado na morte de Cristo, é de tudo aquilo que Cristo levou sobre si em sua morte, na morte de Cristo, não nos afetará eternamente. Não nos afetará por todo o sempre. Então, o batismo, o que ele é? É um ato público, onde cada crente declara aqui quais foram as coisas que poderiam nos afetar por toda a eternidade. O mundo não está condenado? Aqueles que pertencem ao mundo também estão condenados. Alguém que pertence ao mundo precisa fazer alguma coisa para ser condenado? Não precisa fazer nada. Basta estar no mundo para ser condenado juntamente com o mundo. Então, o mundo, a morte, o ego, a carne, o pecado, os pecados, o velho homem, Satanás e seus demônios e tantas outras coisas que nós poderíamos falar aqui. Irmãos, nada disso tem poder sobre nós eternamente. Vamos por todo o sempre. Nada disso vai nos afetar. Porque nós somos batizados na morte de Cristo. O que a morte de Cristo fez? Deu fim a todas essas coisas. Todas essas coisas morreram na morte de Cristo. Nós fomos mortos juntamente com Ele
nada disso não nos afetará por toda a eternidade. Então, claro, isso não significa, né, que no período em que nós estamos hoje, na jornada cristã, nós não vamos sofrer algo relacionado a essas coisas. Isso não tem contradição nenhuma. Mas nós temos uma garantia de que na eternidade nada disso vai ter parte conosco. Hoje sim, nós podemos, um de nós pode morrer, um de nós pode ser egoísta, né? Um de nós pode agir na carne, e nós estamos num processo. Mas nós temos uma garantia, porque morremos na morte de Cristo, e essas coisas não vão nos afetar eternamente. Então, ainda enquanto estamos no corpo, né, ainda estamos sujeitos, de certa forma, à lei do pecado e da morte. Paulo falou sobre isso. O bem que eu quero fazer, eu não consigo. E o mal que eu não quero fazer, eu não consigo deixar de fazer. Então, existem leis nesse universo. Mas também existe a lei do Espírito e da vida. Em Cristo Jesus, que nos libertou da lei do pecado e da morte. Então, o versículo 4 de Romanos 6, ele dá um passo além. Então, nós sabemos que o batismo significa nós sermos mortos juntamente com Cristo, mas o versículo 4 ele dá um passo além. Pois quem morre precisa do quê? A pessoa morreu. Ele precisa de um sepulcro, ele precisa de um ritual de sepultamento. É como hoje, exemplificando, o morto ele precisa de um velório, precisa de um caixão, precisa de um enterro. Então, o versículo 4 ele fala, né, que nós somos sepultados. Então, nós somos mortos, e além de mortos, nós somos sepultados. Então, o batismo é esse ato, onde quem está no caixão é quem? É o velho homem, é a carne, é o mundo, é Satanás, é o ego. Tudo isso morreu. Irmãos, isso é motivo de comemoração. Aleluia. Hoje nas festas não, nos velórios, nos enterros, é uma tristeza, é uma tragédia. Mas, irmãos, o batismo é uma festa. Porque quem morre é o velho homem, quem morre é a carne, quem morre é Satanás. Tudo isso é morto no batismo. É uma festa. Então, Colossenses 2,12 corrobora com esse versículo 4 de Romanos 6. Colossenses 2,12. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitados pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou entre os mortos. Vou praticamente ler aqui. O versículo de Colossenses fala mais uma vez a respeito de sepultamento através do batismo. Pois nós somos sepultados com ele no batismo. A água, ela serve do quê? Como condutor, como meio, como sepulcro. Na continuação desse versículo 2,12, fala as implicações disso, mais uma vez, por toda a eternidade. Porque tudo que Deus faz tem qualidade eterna. Nada que Deus faz é apenas temporário. Tudo que Deus faz tem peso, tem valor eterno. Então, as implicações disso significam o seguinte, que nele também, ou seja, da mesma forma como nós somos sepultados com ele no batismo, também nós ressuscitamos com ele. Irmãos, isso não é um fato simplesmente que vai acontecer no futuro. Sim, nós vamos ressuscitar um dia. Mas hoje, nós já fomos ressuscitados com ele. A palavra de Deus diz que nós já ressuscitamos com ele. E essa ressurreição nossa, nós começamos a experimentar aquilo que Cristo experimentou. Cristo não experimentou a morte para todas aquelas coisas. O batismo nos faz experimentar aquilo que Cristo experimentou. Então, se ele morreu e ressuscitou, nós também morremos e ressuscitamos juntamente com ele. Então, essa ressurreição nossa, a nossa ressurreição, ela se deu pela fé. Pela fé. Na fé no quê? No poder de Deus. Irmãos, o poder de Deus é fraco, o poder de Deus é forte. O poder de Deus é a coisa mais forte que existe nesse universo. E é o mesmo poder que ressuscitou a Jesus. Não há nenhum poder diferente. O mesmo poder que tirou a Jesus dentre os mortos é o mesmo poder que nos ressuscitou juntamente.
Isso é um fato de uma vez por todas. Nós podemos proclamar para todo o universo, os seres invisíveis que há, nós ressuscitamos juntamente com Cristo. Se a morte espiritual vier tentar nos pegar, nós podemos proclamar: eu ressuscitei juntamente com Cristo. Você não tem poder sobre mim. Então, de acordo com esses versículos, esse é o significado do batismo. Então, tem um cântico do irmão Itinizi que exemplifica isso. Um cântico talvez conhecido de vários irmãos. Ele fala de um fato surpreendente. Qual é esse fato? Como Jesus falou: livre estou da carne e das paixões. Fato é um fato. Fato glorioso. Nele vivo aqui, pela vida de ressurreição. A cruz do Calvário, fui com meu Senhor. A cruz eu fui com meu Senhor. E com ele em vida de ressurreição, vivendo hoje. Glória a Deus. Essa é a primeira pergunta, né? O que é o significado do batismo. Agora vamos à segunda, o segundo aspecto disso. O que o batismo, né, mais uma vez, com aspas, faz por uma pessoa? Porque, mais uma vez, quem faz é a graça, quem faz é o Espírito Santo, quem faz é Deus. O Marcos 16, vamos ler juntos. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, mais uma vez, a gente falou da questão do mundo. Não basta você estar no mundo para você ser condenado com ele. Você pode ser a melhor pessoa do mundo, faz obra social, paga suas contas em dia, mas no final das contas você vai ser só mais uma pessoa que paga as contas em dias que será condenado no final das contas. Porque você está num lugar condenado. Então a salvação é uma questão de posição. Um lugar de aonde você está. Se você nasce pecador, você está condenado. Não precisa que alguém peque para se tornar pecador. Basta que nasça pecador. Então, quem pertence ao mundo está condenado. Então, salvação envolve o quê? Você deixar uma raça que já está condenada e passar a pertencer a outra raça. Aleluia. É uma mudança de posição. Então, se nós dizemos que cremos e não formos batizados, eu creio, não precisa ser batizado, não. Aos olhos do mundo, ainda você é visto como pessoas com vínculo. Você fala ao mundo, eu criei. O mundo fala, eu não acredito em você, você ainda é Deus. Por quê? Enquanto nós não formos batizados, o mundo ainda nos considerará como parte dele. Ninguém no mundo sabe, afinal, que nós somos diferentes do mundo. Não foi dado nenhum anúncio, um ato público para colocar fim ao relacionamento com o mundo. O batismo faz justamente isso. É o fim do relacionamento com o mundo. É a nossa, como está ali embaixo, é a nossa emancipação do mundo. O batismo nos liberta da antiga raça a que nós pertencemos. A partir de quando somos batizados, o mundo se conscientiza. Ele entende de que nós não temos mais nada com ele. A amizade de tantos anos, o vínculo de tanto tempo, chegou ao fim, através do batismo. O batismo, quem geralmente é batizado, ora, Senhor, eu ponho fim ao mundo, eu morro para o mundo, eu morro para o pecado, eu morro para Satanás, e agora estou vivo para Deus. Realmente essas orações se fazem. Eu morri com Cristo e agora eu ressuscitei com Cristo. Então, aqui nesse versículo, Marcos, há um conjunto relacionado à salvação. Crer e for batizado. As duas coisas unidas. Para ser salvo. Então, mais uma vez, é interessante a gente notar os detalhes do texto. O texto não está escrito como a maioria do cristianismo nominal prega e faz por aí. O que o cristianismo nominal prega e faz por aí? Está em vermelho ali. Vermelho tem que ter atenção. Quem crê e for salvo seja batizado. Isso geralmente se prega e se faz por aí. Não, você creu, e agora você é salvo. Aí
faz lá um curso de 3 meses, aí depois você é batizado. Isso acontece geralmente em muitos lugares. Então, existem de fato as pessoas que creem no Senhor. Vários contextos por aí. Mas por essas imposições religiosas de diversos grupos, existe a necessidade de fazer curso e um monte de coisa. Não só curso, tem outras coisas, outras exigências que são feitas que você não vê na Bíblia para que a pessoa seja batizada. Então, na maioria desses casos, as pessoas elas são batizadas dentro do quê? Do corpo de Cristo? Não, para dentro de um grupo ou instituição. E você percebe isso porque existem tendências de considerar o batismo de cristãos que vieram de outros contextos como nulos, sem validade nenhuma. Existe, talvez muito que nós tenhamos visto isso. Pessoas que saíram de um contexto que já foram batizadas, olha, eu sou crente há 20 anos, conheço o Senhor, amo o Senhor, já fui batizado, e a pessoa vai congregar em dado contexto, muda de cidade. Aí chega lá, não, você tem que ser batizado de novo. O batismo você tem que ir lá, não falei não. A gente tem que conferir se você foi batizado dele. Então batiza aqui. Então, geralmente essa é a prática do cristianismo, uma prática que não está de acordo com as escrituras. Então, muitos são batizados novamente. Né? Indo para outro extremo, conforme está um pouco mais embaixo aqui, um outro extremo que eu acho que, aproveitando o tema, né, para solucionar possíveis dúvidas, tem contexto onde é praticado o batismo de crianças. Então, a gente tem que deixar claro que o batismo de crianças não possui nenhum respaldo bíblico. Nenhum respaldo para batizar criança. Porque uma criança ela não tem a mínima consciência do ato. Criança, você sabe que você está sendo forte? Não. Você sabe nem falar, às vezes pode batizar. Estou contrariando os batismos vistos na Bíblia. Isso é feito. Na Bíblia, o que nós vemos os exemplos de pessoas batizadas na Bíblia? Pessoas com idade suficiente para entender o mínimo possível sobre o que está acontecendo. Jesus foi batizado por quantos anos? 30 anos. E tantos outros exemplos que a gente poderia citar, né, nas Escrituras. Então, Atos 2:38, vamos ler juntos. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Esse versículo de Atos, mais uma vez, dentro desse contexto do batismo faz por uma pessoa, né? A gente já falou que quem crê e batizado é salvo. E agora, mais uma coisa, um acréscimo aqui. Quem é batizado em nome de Jesus Cristo é também batizado para a remissão dos pecados. O benefício que você recebe, a remissão dos vossos pecados. E o versículo continua e vai além, para receber o dom do Espírito Santo. Atos 22, versículo 16. Vamos dar um passo adiante. Vamos ler juntos. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Aqui fala que lavar os pecados é uma consequência do batismo. Agora, mais os últimos 2 versículos. Né? Então, 1 Pedro, capítulo 3, versículos 20 e 21, que o batismo faz por nós. Vamos ler juntos? Os quais, em longo tempo, foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual outros, a saber, 8 pessoas foram salvas através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação
de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Esses versículos são um pouquinho mais difíceis, mas falando de maneira resumida e simples, eles estão se referindo ao período antediluviano, antes do dilúvio de Noé. Então, naquele período, o mundo estava condenado já, porque Deus mesmo falou, se arrependeu de ter criado o homem, todo pensamento do homem era mau. Então, aquele mundo antediluviano estava condenado e Deus disse que ia destruir a todo ser vivente através das águas do grande dilúvio. As águas seriam águas de julgamento para sepultar aquele mundo antigo. Então, Noé, que foi um pregador da justiça, ele pregou durante mais de 100 anos. Qual foi o resultado da pregação de Noé? Ninguém se converteu. A gente citou, a irmã Cristina citou Jeremias hoje pela manhã. Jeremias pregou 40 anos. Nenhuma alma também se converteu. Muitas vezes a gente espera, né? Dentro de uma cultura resultadista, não sei se existe essa palavra, a cultura de resultado, né? A gente espera que a gente vai pregar e evangelho, as pessoas instantaneamente estarão os dedos, todo mundo vai se converter. Nós temos exemplos na Bíblia, pessoas que pregaram por tanto tempo e ninguém se converteu. Então, as águas vieram, qual foi o resultado? As águas vieram para aqueles que não creram. O que aconteceu com eles? Não creram na pregação de Noé. Essas águas, para eles, se tornaram águas de morte. Mas para aquelas 8 pessoas, apenas 8 pessoas, aquelas águas se tornaram águas de salvação. Então, da mesma forma, hoje o mundo está condenado e virá, não tardará, a ira de Deus sobre o mundo. Entretanto, a pessoa que é batizada passa pela ira de Deus e ressurge para uma nova vida em Cristo Jesus. Nós, portanto, a morte não tem efeito eterno sobre nós. Graças a Deus. Então, só para finalizar, como deve ser a vida de um crente batizado? Fiz questão de colocar mais um cântico de outro irmão, Thomas Heider. O cântico talvez muitos irmãos também conheçam. Morto com Cristo, já ressurgi. Que mais me resta agora cumprir? Cesso a luta na carne, e esforços vãos, esforços em nós mesmos. Em novidade, vivo então. Glória seja Deus. Amém. A segunda estrofe, não passo além. Ressuscitado com Cristo, irmãos, essa é a experiência cristã. Em santidade, trilhando, ando e penso. Quem já morreu, livre está do pecado seu. Glória seja Deus. Vivo com Cristo, meu Redentor. Sigo a Cristo, meu precursor. Do cativeiro, livre por fim. Vejo meu ego morto assim. Glória seja a Deus. Estrofe 4. Vivo por Cristo, meus membros são servos de Deus, sentados estão. Por sua graça, não sobre a lei. Fora, ó pecado. Cristo é meu rei. Glória seja a Deus. Cresço em Cristo. Não mais farei coisas das quais já me envergonhei. Em santidade, frutos vou dar. Vida eterna compartilhar. Glória seja a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, porque nos proveu o batismo. Nós somos mortos, sepultados com Cristo, e agora nós podemos viver em novidade de vida. Crescer com Cristo, ser semelhantes a Ele. Louvado seja o Senhor. Amém.